Gênesis 38. Almeida, Revista Atualizada. Gênesis 38, nós vamos ler a partir do verso 12. Antes de nós começarmos a ler o verso 12, deixa eu te dar uma resumida aqui, porque o título é Judá e Tamar. Pra você não ficar perdido, deixa eu te dar uma resumida. Judá, irmão de José, o mesmo que impediu José, os outros irmãos de matarem José. Os irmãos de José, por inveja, pegaram José, queriam matá-lo. Judá impediu, falou: não mata ele não. Aí jogaram ele numa cisterna, depois venderam aos ismaelitas e tal. Judá, irmão de José, se eu não me engano, o quarto filho de Israel. Judá, ele teve 3 filhos. O primeiro era um homem muito mau. Era mau. Acredito eu que não seguiu, nem quis seguir os passos do seu avô, do seu bisavô. Era mau, vivia segundo a natureza humana, e Deus o fez morrer. Ele casou com uma mulher chamada Tamar, e Deus o fez morrer, porque ele era mau. Aí naquela época tinha-se uma lei, uma obrigação. Como não tinha tido filho, Tamar era dada ao seu irmão, e assim o seu irmão engravidava aquela mulher e ela nascia o filho, e o filho era considerado de do irmão que tinha morrido. Mas Onã não queria isso. Onã não queria suscitar descendência ao seu irmão, e isso pareceu mal aos olhos de Deus, que também o fez morrer. Deus o fez morrer. Onã era um camarada mau? Não, Onã fez o que era mau. Ele não quis obedecer. Era ordem, mas ele não quis obedecer. Ele não era mau, mas fez o que era mau. Por isso Deus o fez morrer. Aí o outro filho, Selá, ainda era muito jovem para ser dado como marido a Tamar. Então Judá, para que Selá não morresse, não cometesse o mesmo erro que os seus irmãos cometeram, ele virou para Tamar e falou: olha, vai viver sua viuvez na casa de seus pais. Quando Selá for homem, eu chamo você de volta, e você casa com ele, e assim suscita descendência. Volta para minha casa. Só que o tempo passou, Selá virou homem, e Judá não entregou a Tamar, não chamou Tamar, não deu em casamento a Tamar. E Tamar permaneceu viúva lá, permaneceu viúva na casa de seus pais. E chegou um momento, e aonde nós chegamos aqui, o verso 12, diz assim, no correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Olha só como é que é interessante. A mulher de Judá morre. Passou-se o tempo. A Bíblia não fala de que ela morreu, mas ela morreu. A mulher de Judá morreu. Judá passa os dias de seu luto, consolado, seus dias de luto. Chorou a morte da sua esposa, passou os seus lutos. Ele resolve ir até uma cidade para
subir e ver como é que estava a tosquia das ovelhas. Naquela época ele era dono de muitas ovelhas, então tosquiava, tirava-se a lã das ovelhas para vender. E então ele subiu aos tosquiadores, os seus trabalhadores, para ver como estava o processo, ver como é que estava tudo. Aí diz assim, vamos terminar de ler. E comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a tina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Olha só, Judá estava na casa dos seus pais, vivendo a viuvez, o tempo passou, ela viu que Selá, aliás, eu falei Judá é o homem, Tamar já estava ali muito tempo, vendo que o filho de Judá já era homem, já estava crescido, era para casar com ela, não foi dada, não cumpriu o que foi prometido. Ela ouve alguém dizer: olha, seu sogro está vindo aí, veio ver as ovelhas dele, veio ver como que ele está, veio ver a tosquia, veio tosquiar as ovelhas, veio cuidar dos seus negócios. Então Tamar olha e fala assim: a minha oportunidade agora, vou criar uma oportunidade, eu vou disfarçar, vou tirar a minha veste de viuvez e vou disfarçar. E ela tira as suas vestes, coloca um véu. Olha só, termina de ler aí comigo. Verso de número 14. Ela despiu as vestes de sua viuvez, cobrindo-se com um véu, ou seja, disfarçou o rosto para ele não enxergar, ver quem era ela. Se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Não sabia que era a sua, ele não sabia, ela estava disfarçada. Ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Até que o mandes, olha a pergunta: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: teu selo, teu cordão e o cajado que seguras. Olha aqui para mim. Eu estava lendo essa mensagem. Na realidade eu nem ia pregar essa mensagem, não. Eu nem ia pregar essa mensagem. Deus inverte tudo na nossa cabeça, e quem manda é Ele. Essa mensagem eu nem ia pregar ela, não. Eu até li ela ontem de noite, mas hoje Deus ordenou. Eu tinha até marcado aqui, nem ia pregar ela, não. Tinha até marcado aqui outra coisa. Mas olha como é que é forte isso aqui. Hoje eu escrevi um título nessa mensagem, o seguinte: 3 coisas que o diabo quer tirar de você. 3 coisas. O diabo, ele quer tirar de mim e de você 3 coisas. Se ele conseguir tirar essas 3 coisas, meu irmão, sabe? Se ele conseguir tirar de mim e de você 3 coisas, ele consegue levar a nossa alma. Ele consegue levar a nossa alma ao inferno. Você estava no mundo, você veio para Deus, você encontrou Deus, o Espírito Santo foi revelado a você, você se encheu da presença de Deus, você tem o Espírito de Deus, amém? Eu creio nisso, não há dúvida, não há dúvida. Como assim, bispo? A árvore se conhece pelo quê? Pelos frutos. Qual fruto você tem dado? Se é do Espírito,
então há em você o Espírito de Deus. Entende isso ou não? Você consertou a sua vida, você lutou contra o mundo, você vem lutando, só que o diabo não descansa. A maior dificuldade do cristão hoje em dia é pensar que o diabo descansa. O diabo não descansa. Como assim, bispo? Não, ele quer incessantemente tirar de nós a nossa alma. Ele quer roubar de nós a nossa alma. O diabo é espírito. Espírito sente sono? Sente sono, espírito, gente? Espírito sente sono? Espírito dorme? Não. O diabo, ele não quer de maneira alguma que eu e você conquistamos a salvação. E assim foi dado a mim e a você essas 3 coisas que nós vamos ler aqui. Nós vamos meditar nela. E o diabo quer tirar de nós, porque tirando de nós essas 3 coisas, ele vai ficar fácil de levar nossa alma para o inferno. Não vai ter quem o impeça de levar para o inferno. Olha só, Tamar, ela se disfarça. E é muito importante eu e você ficar atento aos disfarces que o diabo dá. O diabo nunca vai se apresentar para mim e para você de rabo e chifre. Já falei isso muitas vezes. O diabo não vai chegar aqui e vai dizer: olha, prazer, eu sou o Satanás e eu vim te derrubar. Eu sou o diabo, eu vim te destruir. Eu sou o diabo, eu vou levar sua alma para o inferno. Não, o diabo não vai fazer isso não. Antigamente o diabo trabalhava no medo. O diabo, ele muda as maneiras de trabalhar. Antigamente a gente tinha maior medo. O diabo trabalhava no medo. Quando falava-se de diabo, a gente morria de medo. É ou não é verdade? Quem morria de medo quando era pequeno? Quando falava de diabo, moço, a gente morria de medo. Dormia no calor com a cabeça coberta. Podia estar o calor que for, eu pelo menos dormia assim. Podia estar o calor que for, eu suava, cozinhava debaixo da coberta, mas a cabeça e os pés eram cobertos, porque eu tinha medo do diabo vir puxar meu pé. Eu tinha medo de acordar de noite e ver o diabo. Tinha. Minha avó contava umas histórias de lobisomem. Ela contava a história do meu avô. Surgiu até uma história muito famosa, o homem que matou o capeta. Quem já viu essa história? Antiga. O homem que matou o diabo era meu avô. Minha avó falava: seu avô passou na frente do cemitério, o diabo apareceu para ele lutou com o diabo a noite inteira, e batia o facão, e parecia que batia no ferro. Eu morria de medo desse trem. Eu falava: moço, se o diabo apareceu para o meu avô, vai aparecer para mim. Aí eu morria de medo, eu dormia com a cabeça coberta, os pés cobertos, podia estar o calor que for. De noite eu tinha que ser o primeiro a dormir. Se apagasse a luz, eu acordasse, o desespero batia no coração, eu gritava, corria. Era um desespero. Não dormia no escuro, não andava no escuro, morria de medo. Para mim andar de noite sozinho era um custo. Às vezes minha avó falava: vai ali na fazenda, na mercearia do Coelho, comprar um arroz para mim, meu filho. Tarde de noite eu falava: não, vó, vai comigo. Não, vai lá você sozinho, seja homem. Morria de medo. Tinha um bequinho, a gente morava chamava Beco Veloso. Tinha um bequinho onde é que morreu um homem. E o pessoal falava assim, ó, o apelido dele era Seco Torrado. Seco Torrado, ele morreu ali naquele bequinho, ele vai aparecer para você, Lucas, você passar ali de noite. Eu morria de medo, meus colegas falavam comigo, eu morria de medo. Passava ali, de jeito nenhum, quando não tinha jeito mesmo que eu tinha que passar, eu passava igual um tiro, correndo de olho fechado. Às vezes tropeçava, caía, rasgava todinho, de medo. Morria de medo. Quando falava-se do diabo, meu Deus do céu. Meu Deus, era um medo danado que eu tinha. Hoje em dia já não existe mais esse medo. Hoje em dia o diabo já não trabalha mais assim. Você vira para o menino e fala assim: ó, cuidado que o diabo vai te pegar. Ele olha e fala assim: sangue de Jesus tem poder. O menino já sabe. O menino vira e fala: está amarrado, está repreendido. Hoje em dia não se assusta mais o menino falando: ó, o diabo vai aparecer para você. Ele vira e fala: não, se ele aparecer eu oro e ele vai embora. O diabo não trabalha mais assim. Hoje o diabo trabalha disfarçado, criando situações,
criando situações de disfarce para pegar eu e você, criando dificuldades e situações em que eu e você não perceba que o agir dele está ali. Entende sim ou não? Às vezes, numa má interpretação que alguém falou conosco, a gente interpretou mal, e o diabo usa daquilo ali disfarçadamente para implantar no nosso coração uma mágoa, um ódio. Entende sim ou não? Quem está entendendo? Às vezes em algo que vemos, o diabo distorce aquilo ali para que suje o nosso coração. Às vezes em coisas que o outro fala para que suje o nosso coração. Está entendendo sim ou não? Às vezes o diabo usa de situações para que o nosso coração suje, para que a gente magoe, para que a gente fique com raiva, para que assim ele roube de nós essas três coisas. As situações, às vezes uma má interpretação. Quantas vezes por uma má interpretação, por uma má interpretação nossa, não ficamos com raiva de alguém? Muitas vezes. Às vezes alguém falou algo para a gente, não foi nem daquela maneira, ou nem daquele jeito, mas o diabo usou aquilo ali, disfarçadamente, implantou em nós uma sementinha, aquilo ficou na nossa cabeça, e anos foi passando, dias foi passando, aquilo foi aumentando na nossa cabeça, e hoje talvez o nosso coração anda sujo, e a gente nem percebeu que era o diabo, porque estava ali disfarçado. Ele não se apresentou e falou: olha, eu vou implantar essa má interpretação no seu coração, para o seu coração ficar magoado e você perder a sua alma. Ele não falou isso para você, pelo contrário, ele ficou dizendo: olha, eu acho que fulano, mandando na sua cabeça pensamentos: olha, eu acho que fulano, sei não, mas pensa direito, eu acho que isso que ele fez, ou isso que ela fez, ou isso que ele disse, aí eu acho que é para afrontar você, eu acho que é para, olha, para implicar você, eu acho. Aí fica te espetando o seu coração, o seu pensamento. Aí você vai guardando aquilo, a gente vai guardando, nós vamos guardando, né? Será mesmo? Aí começa a criar-se pensamento: será? Eu acho que o fulano está me implicando. Não, eu acho que o fulano está contra mim. Não, não, peraí, não é possível. Deixa eu pensar direito, deixa eu analisar direito as palavras, deixa eu analisar direito a atitude. Aí daqui a pouco o nosso coração está magoado, estamos com o coração sujo, magoado, e perdemos essas três coisas que nós vamos ler. Tamar se disfarçou e falou para ele assim: olha, deita comigo. Ela aproveitou que ele estava consolado, tinha perdido a mulher, e armou laços e redes para ele. Falou: deita comigo. Ele disse: não, eu deito, tudo bem. Mas ela falou: qual o pagamento que você vai me dar? Qual o pagamento? Não, vou te dar uma novilha, vou te mandar um cabrito. Quando eu te dou um cabrito de pagamento. Não, beleza, tá, mas até você ir lá buscar o cabrito, não vamos perder tempo não, me dá alguma coisa de valor sua, para ficar aqui como penhor, para empenhorar aqui, quando você mandar o cabrito eu te devolvo. E ele falou: não, eu te dou, o que você quer de mim? Ela falou: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Olha como é que é interessante, a primeira coisa que ela pediu para ele, o selo. Espiritualmente o diabo quer roubar de mim, de você, nas situações que eu disse para você, o nosso selo. Você sabe o que selo é esse? A inviolabilidade. Não sei se eu falei certo. Inviolabilidade. O que impede do diabo entrar na nossa vida é o selo do Espírito Santo. Entende isso ou não? O que impede do diabo entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, de tragar a nossa alma? O selo do Espírito Santo. A primeira coisa que o diabo quer roubar de mim, de você, é o selo do Espírito Santo. Por isso que, olha o que diz em Efésios, pega aí a sua Bíblia, abra ela, Efésios capítulo 4, verso 30.
Aliás, Efésios 1, abre o Efésios 1, para a gente ir lá no 4:30, vamos ler o capítulo 1, verso 13, que é muito importante, para que você entenda que você foi selado por Ele, e o diabo quer roubar o seu selo, ele quer violar a sua alma, e a primeira coisa que ela pediu foi o selo. Efésios capítulo 1, verso 13. Bispo, mas eu não tenho o selo do Espírito Santo na minha vida não, será? Você está ouvindo agora o quê? Não é a palavra? Vamos ler o que Efésios diz? Vamos ver o que Efésios capítulo 1, verso 13 diz? Para você entender que você tem um selo e o diabo quer roubar ele de você. Olha só, Efésios capítulo 1, verso 13. Achou? Todo mundo achou aí? Alguém falta? Espera a fugitiva ali achar, zóio de gato. A nossa fugitiva. Sabe por que eu chamei ela de fugitiva? Porque eu cheguei aqui e falei assim: cadê a zóio de gato? Não, ela está aqui, estava aqui no salão, está aqui no salão sentada ali. Eu virei as costas, fui ali no banheiro, quando eu voltei, cadê ela? Eu saí correndo ali na porta ali, ela entrando dentro do carro para ir embora. Falei: ah, fugitiva, estava aqui agora, deu um migué, pisquei o olho e ela fugiu. Efésios capítulo 1, verso 13, olha só. Bispo, eu não tenho o selo do Espírito Santo, será? Vamos ler aqui, ó. Olha, diz assim, ó: em que também vós, ou seja, nós, eu e você, vós, depois de ouvistes a palavra da o quê? O evangelho da nossa. Peraí, então nós estamos ouvindo agora, e já ouvimos, quantas palavras nós já ouvimos nesse tempo? Várias, não foi? Quantas palavras de verdade nós já ouvimos? Várias. Quantos evangelhos de salvação nós já ouvimos? Vemos ouvindo? Vários. Aí ele diz assim, ó: tendo nele também crido. Você creu? Você creu no que você ouviu? Você creu na palavra que você ouviu? Você vem crendo na palavra que você ouviu? Aí diz: fostes selados. Você foi o quê? Por isso que o diabo não pode entrar na sua vida, porque você já foi selado, porque você creu na palavra, você creu no evangelho, você foi selado, marcado, selado. Há um selo de Deus na sua vida. Olha lá: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O mesmo Espírito que Deus falou, olha, para os discípulos: vai para Jerusalém, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Você já foi selado, você ouviu a palavra, você creu na palavra, então você foi selado, marcado, selado pelo Espírito de Deus. Há um selo na sua vida, e o diabo quer roubar de você, ele quer. Por isso que eu falei, as situações, o diabo não vai aparecer para você e falar: olha, eu vim roubar de você o teu selo. Não, ele vai criar situações disfarçado, ele vai criar momentos disfarçados. Ele vai usar pessoas para tentar contaminar seu coração. Ele vai usar situações, seus olhos vão ver coisas. Poxa, eu vi fulano, olha, fulano não devia ter agido assim. Moço, fulano é ser humano, erra. Entende sim ou não? Ah, eu vi o pastor fulano cometeu tal erro, eu vi o pastor ciclano cometeu tal erro. Olha, aí o seu coração vai sujando. Ah, por isso que eu já não quero mais saber de evangelho disso. Moço, é ser humano, todo mundo erra. Tem alguém aqui que não erra? Quantas vezes você já errou? Quantas vezes nós já erramos? Ah, vamos condenar o pastor fulano, o apóstolo fulano, o bispo fulano, porque ele errou. Moço, quantas vezes você errou e chegou pedindo ajuda àquele homem de Deus, ele estendeu a mão para te ajudar? Por que agora eu vou deixar o diabo disfarçar e sujar meu coração? Entende sim ou não? Aí com essas situações o diabo aproveita para roubar o nosso selo. Por isso que ela pediu o selo. Essas situações, quando nós caímos nela e não percebemos que o diabo está ali por trás, nós entristecemos o Espírito Santo. Olha só, Efésios capítulo 4, que eu falei para você, não foi? Capítulo 4, verso de número 30,
Olha lá, vai lá no 4:30. Você já foi selado. Há um selo em você. Porque você creu na promessa, você creu na palavra, você creu no evangelho. Agora olha o que diz aqui no capítulo 4 de Efésios, verso 30. Ó. Achou aí? Efésios 4:30. Acha aí. Não, olha só o que diz, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não posso entristecer ele. E quando meu coração suja com determinadas situações, eu acabo perdendo o selo da promessa, perdendo o Espírito de Deus, entristecendo ele. Por isso a primeira coisa que aquela mulher pediu para aquele homem, falou assim: olha, me dá o teu selo, me dá a tua inviolabilidade, me dá aquilo que impede eu de entrar na sua vida. Quando o diabo cria situações e eu e você acaba caindo nessas situações, acaba dando ouvidos, acaba sujando o coração, acaba entristecendo o Espírito Santo, estamos entregando o selo, estamos dando autoridade ao diabo de entrar na nossa vida, falando: olha, agora você pode tomar o meu selo e fazer o que quiser da minha vida. Porque sem o selo, o diabo tem acesso à nossa vida, à nossa alma. Entende isso ou não? O que impede o diabo de entrar na minha vida, na minha alma, de levar a minha alma, é o selo do Espírito de Deus, é o selo da promessa. Mas se ele roubar, ele tirar de mim esse selo, quem vai impedi-lo de levar a nossa alma? Por isso eu e você temos que ter cuidado com os disfarces do diabo, situações que o diabo usa de disfarce para roubar o nosso selo. Entende isso ou não? Aí aquela mulher pediu o selo, não foi? O que mais que ela pediu? Volta lá em Gênesis 38. Vamos ler. Então despiu, aliás, verso de número 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, teu cordão e o cajado. Primeiro ela pediu o selo. O diabo quer roubar o nosso selo, ter acesso à nossa alma, à nossa vida. Depois ela pediu o quê? Cordão. Cordão. Cordão, uma base, uma comunhão. Esse cordão espiritualmente é a nossa comunhão. Sabe que o diabo nessa pandemia conseguiu fazer muita gente perder a comunhão? Sabe que o diabo nessa pandemia criou-se um ditado, me perdoe se eu estiver errado, mas eu vejo assim, um ditado assim: não precisa você ir na igreja, precisa não, porque você é o quê? Igreja. Não precisa você ir à igreja, porque você é igreja. Tá. Então só você vai subir sozinho para o céu, né? É só você que vai subir para o céu. Porque se você é igreja, então você é sozinho. Igreja somos nós. A noiva de Cristo é composta por vários membros. Igreja não é um só. Igreja somos nós. Não precisa você ir na igreja, porque nessa pandemia você não precisa ir para a igreja. Engraçado, olha só, você não conseguiu compreender espiritualmente que o diabo quis roubar o nosso cordão, a nossa comunhão, não. Privou-se o povo de ir à igreja, certo? Você não precisa ir para a igreja porque você é igreja, mas você precisava ir no banco. No banco ninguém foi privado de ir, todo mundo foi. Ninguém privou você de pagar a conta. Ninguém virou e falou: olha, não precisa pagar a conta para não haver aglomeração. Houve algum ditado desse daí? Alguém impediu alguém de pagar a conta? Você não teve que ir para o banco, enfrentar fila, aglomeração para ir pagar a conta, para ir receber dinheiro? Por que na igreja você não poderia ir? Por que na igreja você não pode ir? Não, você é igreja, não precisa você ir para a igreja para não acontecer aglomeração, porque você é igreja. Olha a comunhão sendo tirada de nós.
O Salmo diz que quão bom e quão suave é os irmãos viver em quê? Em união, em comunhão, juntos. Mas o diabo disfarçadamente veio roubando isso de nós. O diabo não vai aparecer de rabo e chifre para nós. Vai não, não. O diabo não vai aparecer de rabo e chifre não. Mas são situações que ele vem fazendo para que eu e você perca a comunhão. Olha só o que Jesus falou, Mateus 18. Abre aí, Mateus 18. Olha só para você entender o que Jesus falou. Mateus 18, verso 20. Não, vamos fechar as igrejas, porque as igrejas causam muita aglomeração. Mas e o banco também não causa não? Não causa não? Você não está entendendo que o diabo, ele disfarçadamente vem querendo roubar de nós o nosso cordão, a nossa comunhão, a nossa base com Deus, a nossa ligação com Deus? Porque olha o que Jesus fala aqui, Mateus 18, verso 20. Olha o que Jesus falou, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Na igreja se reúne 2 ou 3 só? Se reúne mais. No templo aqui se reúne mais. Então quem é que está no nosso meio? Olha a comunhão, a ligação. Aí o diabo rouba isso. Não, fica você na sua casa sozinho. Você pega lá. Eu te pergunto, seja sincero. A igreja teve fecharam a igreja há muito tempo. Você não conseguiu se reunir com a sua família para assistir o culto não. Você não conseguiu não. Não, mas eu assisti o culto. Não, mente não, moço. Ninguém conseguiu pegar, reunir a família, falar, senta aqui, vamos sentadinho assistir o culto. Mentira, ninguém. Uns assistiam na hora, assistia 10 minutos, aí vinha um menino, chamava, tinha que ir parar. Outros assistiam fazendo comida. Outros assistiam no outro dia, assistia só picado. Não, deixa eu pular, deixa eu ir só para a parte da palavra, deixa eu ouvir a palavra. Não. Você vê que não houve comunhão. Não houve comunhão. Não, bispo, eu me reunia. Não, moço, não mente não. Reunia não. Você sentava ali para assistir, mas seu pensamento estava em outro lugar. Estava no menino, estava na panela, estava nisso, estava naquilo. Você não estava de corpo, alma e espírito na igreja. Você não estava de corpo, alma e espírito no culto. Estava não. Não engana a si mesmo não. Não, eu estava não, moço. Estava não. Nenhum de nós, a gente ficava disperso. Quando começava a assistir o culto, aí um menino, o filho chamava, ô pai, ô mãe. Aí você, o que foi? Peraí, eu estou assistindo o culto. Não, pai, ô mãe, aqui, ó, não sei o que. Não, peraí, deixa eu ir lá ver. O celular estava tocando mesmo. Não, qualquer coisa, depois eu volto. Nenhum de nós. Fomos perdendo a comunhão. O diabo foi conseguindo tirar das pessoas a ligação, a comunhão. Não podia mais chegar, cumprimentar um outro, era só de longe. Está vendo que o diabo, ele vai criando situações. Existem leis agora. Graças a Deus, aqui no estado de Goiás não. Mas existem estados que você só pode entrar na igreja se você apresentar o seu comprovante de vacinação. Se você não apresentar, você tem que voltar para trás. Você não pode entrar na igreja mais. Você não pode entrar. Você é obrigado a apresentar. Foi tirando, o diabo com situações vai tirando. E sabe o que ele quer fazer conosco? Nos fazer acostumar. Qual a melhor forma de você conseguir tirar algo dela? Acostumar ela sem aquilo.
Lembra do menino? Quem teve criança aqui? Quem teve menino? Lembra como é que você fez para você tirar a chupeta do menino? Tirar o bico dele? Você teve que acostumar ele a ficar sem. Como é que fez para tirar a chupeta do menino? Teve que acostumar. Ele chorava o primeiro dia, pedia, mas se acostumou ele a ficar sem. O diabo quer acostumar eu e você a ficar sem comunhão. Por isso que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali no meio dele. Mas se não tiver comunhão, como é que Jesus vai estar no meio da gente? Se não houver comunhão, como é que Jesus vai estar no nosso meio? Por isso o diabo, ele quer tirar de mim, de você, essa ligação, essa comunhão. Aí ele inventa picuinha. Aí já reparou? Eu saí da igreja por causa de quê? Por causa da fofoca. Moço, se você tivesse comunhão, você não estava nem aí para fofoca. Se o seu intuito era comunhão, você não estava nem aí para erro, para fofoca, para problema. Você tinha uma ligação com Deus. Você sabe que se você estiver juntos, nós todos juntos, Deus vai estar ali no nosso meio. Aí teríamos comunhão. Mas o diabo quer acostumar. Aí veio a pandemia, aí tirou um cado da comunhão. Quantas pessoas hoje não deixou de vir à igreja? Não deixam de vir à igreja hoje. Não, vamos deixar porque a gente assiste no YouTube. A gente assiste. Não vou na igreja não, porque eu não vou na igreja porque qualquer coisa eu assisto em casa. E a comunhão, e o estar junto. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E a comunhão, e estar junto, é a ligação. Porque aqui nós estamos reunidos juntos, é um aprendendo com o outro, é um estando com o outro, criando-se laços, comunhão. A gente está criando um cordão um com o outro, juntos aqui, um se ligando ao outro, e todos se ligando a Deus, entende sim ou não? É assim. Mas o diabo quer cortar isso. Por isso que aquela mulher disfarçada virou para ele e falou: me dá teu selo. Tirou o selo, agora me dá a comunhão. Tira aí, tira a sua ligação, tira a comunhão que você tem. Me dá aí o teu cordão. Tira, deixa eu tirar a comunhão. Deixa eu tirar a ligação que você tem com os outros. Deixa eu tirar a ligação que você tem com Deus, com seu irmão. Hoje parece que a gente nem conhece mais um ao outro. Hoje em dia parece que a gente nem conhece mais um ao outro. Antes a gente tinha comunhão, a gente conversava um com o outro, sabia das lutas e dificuldades um do outro, procurava ajudar um ao outro. Hoje em dia é cada um por si e Deus por todos. Antigamente os vizinhos se reuniam, eu achava tão legal, bacana. Eu participei dessa época. A gente se reunia na porta de casa, os vizinhos conversavam. Os vizinhos falavam um com o outro. Um sabia da luta do outro, da dificuldade. Se ajudavam. Hoje em dia, cada um por si. Não tem mais comunhão. Talvez você mora num lugar que você nem sabe quem é seu vizinho. Sabe nem qual o nome dele, não sabe nem quem ele é. Nunca nem falou com ele. Nunca nem disse oi para ele. Você nem sabe o nome do seu vizinho. Se for olhar, nós não sabemos nem o nome do nosso vizinho. Às vezes mora no mesmo prédio, no apartamento ao lado, a gente nem sabe quem ele é. Nem sabe. E às vezes aquele vizinho está passando uma luta tão grande, mas a gente nem sabe, a gente não tem comunhão mais. Porque o diabo acostumou a gente, tirou de nós a comunhão, acostumou a gente: olha, o mundo está difícil, você não conhece o coração de ninguém, você não sabe o coração de ninguém. Antigamente a gente dava carona para qualquer pessoa, sim ou não? Mas o diabo acostumou a gente: olha, dar carona hoje em dia é perigoso. Você nem sabe, às vezes uma pessoa estava precisando de verdade. Mas aí a gente está tão acostumado com o que está acontecendo, acostumou a gente tanto com o que está acontecendo, que a gente não tem mais nem coragem de dar carona a ninguém. Antigamente, quando a gente via alguém pedindo na rua, a gente se compadecia e falava: não, ó, fulano está precisando, deixa eu ajudar. Hoje em dia a gente vê alguém pedindo na rua, a gente fala: é malandragem. Malandragem. Acostumou a gente. Tirou a comunhão entre os seres humanos, entre um e o outro.
tirou, roubou de nós. Roubou. Antigamente a gente ia na igreja, a gente procurava saber o que o irmão estava passando, um outro estava vivendo, passando, para a gente ajudar. Hoje em dia a gente não está nem aí mais. Antigamente, quando alguém faltava na igreja, digo a gente, membros, todos nós, a gente procurava saber, deixa eu ir lá visitar a casa de fulano. Mas hoje em dia a gente não pode mais visitar. Está vendo que foi roubado de nós, tirando de nós a comunhão? A gente ia, aí era usado por Deus para ajudar. Naquela visita a gente ia lá, visitava, ajudava. E não precisa ser pastor nem obreiro para isso não. A gente fazia isso antigamente. Mas aí o diabo veio e roubou de nós a ligação, a comunhão. Roubou de nós a comunhão. Hoje em dia, para a gente visitar alguém, para a gente falar com alguém, a gente pegar na mão de alguém. Antigamente a gente dava um abraço no irmão, sentia o carinho um do outro. Mas e hoje em dia? O diabo disfarçadamente vem roubando de nós e nos acostumando. Ele não vai aparecer de rabo e chifre, mas com situações ele vem roubando de nós. Ela pediu o selo, pediu o cordão, ela pediu o cajado para aquele homem também. Essas três coisas, se o diabo tomar de nós, ele pode levar nossa alma para o inferno. Ela pediu o cajado. Por que, bispo, cajado? Compromisso. Hoje em dia o povo anda tão descompromissado. Tão descompromissado. Antigamente tínhamos um compromisso fiel com Deus. E hoje em dia vamos na igreja, se der eu vou. Quantas vezes você já evangelizou pessoas que virou e falou, se der eu vou. Se der eu vou. E a falta de compromisso? E o compromisso? Não há mais compromisso. O diabo quer roubar de nós o compromisso. Quando o povo de Deus estava no Egito, Deus mandou eles participarem da Páscoa, comerem da Páscoa. Mas Deus fez eles ter um compromisso. Você quer ver? Pega aí sua Bíblia, abra ela em Êxodo, capítulo de número 12. Deixa eu abrir aqui também, Êxodo 12. Êxodo 12, verso 11. Êxodo 12. Olha o compromisso que Deus fez aquele povo ter. Olha por que o cajado era importante. Naquela mesma noite o anjo da morte ia passar pelo Egito, mas Deus fez o povo ter um compromisso. Êxodo capítulo 12, verso 11. Diz assim, achou aí? Verso 11. 12, verso 11. Êxodo 12, 11. Diz assim, desta maneira o comereis. Como assim? A Páscoa, o cordeiro. Lombo cingido, sandália nos pés e cajado aonde? Cajado na mão. Olha a maneira que Deus falou. Você vai participar da Páscoa agora, mas você vai cingir os lombos, você vai calçar sua sandália e coloca o cajado na mão, segura ele. Olha o compromisso seu. Aqueles homens e aquelas mulheres tinham que comer desde o menor até o maior, comer com um cajado na mão. Compromisso. E de contrapartida, além de compromisso, autoridade. Além de compromisso, autoridade. O que o diabo quer roubar de nós? Compromisso e autoridade. Ele quer nos fazer ficar descompromissado com Deus, com as coisas de Deus, e quer roubar a autoridade nossa. Quer roubar a nossa autoridade. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele levou o cajado nas mãos,
Porque Davi estava levando a autoridade de Deus. Por isso que Davi falou: olha, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele tinha um cajado nas mãos, ele tinha a autoridade de Deus nas mãos. Davi venceu o urso gigante porque ele carregava o cajado na mão, a autoridade. Ele não venceu por acaso, ele tinha a autoridade de Deus. Por isso o diabo quis roubar e quer roubar de mim e de você o nosso selo, quer tirar de nós a nossa ligação com Deus e um com o outro. Ele quer roubar de nós a nossa autoridade, o nosso compromisso. Porque fazendo isso, o que nos vai segurar mais com Deus? O que vai segurar a gente com Deus? Se ele tira a autoridade, se você perde a autoridade, você vai falar com ele, com o diabo: olha, diabo, sai da minha vida, sem autoridade. E aí? Você acha que o diabo vai obedecer? Não vai? Vai virar e falar: vou sair. Moço, eu já vi cada coisas. Eu já vi. Uma vez eu estava indo para um monte, eu vi um pastor sofrendo, coitado. O diabo ria da cara dele, mas ria. A gente estava subindo num grupo de obreiros para um monte. Aí a gente passou assim, tinha um pastor, coitado. Diabo, você vai sair. O diabo ria dele, falava assim: quem é você para me mandar embora? Na Bíblia nós encontramos isso. Aqueles homens que foram expulsar o diabo deu uma surra neles. O diabo virou e falou assim: olha, eu sei quem é Deus e conheço Paulo, mas e vocês, quem são? E deu uma surra neles, porque não tinha autoridade. Não tinha. Para o diabo sair, para os problemas saírem da nossa vida, requer autoridade. Mas se nós disfarçadamente entregamos o nosso selo, entregamos o nosso cordão e o cajado para o diabo, porque ele se disfarçou e nós entregamos, o que o diabo vai fazer? Levar nossa alma. Ele não vai se apresentar para mim, para você, de rabo e chifre, não, meu irmão. Mas ele vai lutar de todas as formas para disfarçadamente tirar de nós essas três coisas. E se ele tirar de nós, a nossa alma vai ficar fácil. Ele não vai nem fazer força para levar a alma. E quantos ele já não levou assim? Quantos? Pastores que um dia esteve no altar. É triste demais, eu já vi isso. Já conheci, já vi. Pastores que um dia estiveram no altar e entregou o seu selo, o seu cordão, seu cajado, voltou para o mundo, e o diabo não perdeu a oportunidade de levá-lo. Quantos? Membros, obreiros, que perderam o seu selo, perderam o seu cordão, o seu cajado, e hoje não estão mais aqui. Quantos? Tudo isso por situações. Não, eu me decepcionei, eu me chateei. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Moço, se firme em Deus, não perca não. Não perca o teu selo não. Não perca o teu cajado não, não perca o teu cordão não. Ah, mas eu não gostei de fulano, não gostei. A atitude de moço, você não está vendo que é o diabo, Satanás, disfarçadamente para implantar em você, no seu coração. Você não está vendo não, você não está percebendo não, que o diabo disfarçadamente está implantando no seu coração a semente, para que assim ele roube de você. Você não percebeu isso não? Não, mas fulano falou um negócio que eu não gostei. Moço, esquece. Não, mas eu não gostei, esquece. Deixa para lá, rapaz. Esquece. Não, mas ciclano fez algo que eu... Moço, esquece. Já foi. Você não está percebendo que o diabo está disfarçadamente querendo roubar de você não? Está querendo só uma oportunidade de você deixar florescer essa semente e roubar de você o teu cordão, roubar de você o teu cajado, tirar de você o selo para levar sua alma. Sua alma é preciosa. A nossa alma é preciosa. Por isso que o diabo não descansa, ele quer roubar de nós. Entende isso ou não? Fala, minha linda.
diabo mordeu o braço de um servo de Deus? Não conta o santo não, deixa o santo quieto. O diabo mordeu o braço. Esquece, mano. Não foi. A senhora cuidou do braço dele. Não amarrou dentro do capeta, não. Aí o miserável foi lá e mordeu o braço dele. Autoridade. Autoridade. O diabo reconhece a autoridade. Por isso que eu falei para você, citei a passagem de Paulo. Paulo não precisava fazer força com o diabo. Pedro precisava fazer força com o diabo. Jesus precisava fazer força com o diabo. O diabo aprontava com Pedro. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que o lenço e avental de uso pessoal de Paulo, ele era enviável e os demônios fugiam. Autoridade. O diabo não precisa, o diabo ele reconhece a autoridade. É igual um cachorro. Você já viu aqueles cachorro vira-lata? Já viu o cachorro vira-lata? Você chega perto do cachorro vira-lata, ele sente o cheiro de medo em você, ele faz o quê? Se sente um pitbull da vida. Agora eu vou aprontar, eu mando aqui, agora enfia o pé e bate o pé para ele e corre atrás dele para você ver. Ele enfia o rabinho entre as pernas, sai gritando. Isso é o diabo. O diabo, quando ele não reconhece a autoridade, aí ele se sente o pitbull, aí ele morde o braço, a perna, a mão, os dedos, faz o que quiser. Mas quando ele vê que há o selo, a autoridade, há o cajado na mão da pessoa, há a ligação dela, ele não tem espaço. Não tem mais espaço. Por isso eu e você temos a necessidade de ter essas três coisas: o selo do Espírito Santo, temos que ter a comunhão com Deus e um com o outro, e a gente tem que ter o nosso cajado nas mãos, a autoridade nas mãos. O diabo não pode tirar isso de nós, não pode. Davi, quando foi enfrentar o gigante, olha só para você ver, Davi, quando foi enfrentar o gigante falou assim: eu sou algum cachorro para você vir comigo, vir lutar comigo com um pedaço de pau e umas pedras? Davi falou: não, você não é cachorro não, você é pior. Você é pior, moço, porque você está vindo com lança, espada e escudo. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te derrubar hoje. Porque Davi tinha nas mãos a autoridade. Você tem um selo, você tem a autoridade, você tem a comunhão. Não deixa o diabo roubar isso de nós, não. Deixa não. O diabo quer roubar de nós porque quer levar nossa alma. E isso é muito importante para mim e para você. Nós temos que permanecer. E como eu disse, o diabo não vai se apresentar de rabo e chifre, e nem vai dizer assim: olha, eu estou aqui para roubar de você o que é precioso. Ele vai criar situações. Ele vai criar condições, ele vai criar coisas para que eu e você perca. Não perca não. Não deixe ele roubar de você não. Fique atento aos disfarces do diabo. Fique atento aos disfarces que o diabo produz. Ele vai se disfarçar muitas vezes. Ele vai colocar coisas para que eu e você perca o que é de precioso. Aí ele vai levar a nossa alma se ele perder. Se a gente perder, ele leva a nossa alma. Ou você acha que o diabo vai dar oportunidade para a gente? Você acha que o diabo vai dar oportunidade para a gente? Você já pisou tantas vezes nele. Você acha que se você perder isso aí, se nós perdermos essas três coisas, você acha que o diabo vai perder a oportunidade? Vai não. Nunca perca o selo,
o seu cordão e o seu cajado.